Sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Jesus Cristo e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da verdade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Oremos nesse momento. Pai Santo, a Tua igreja está aqui reunida no dia do Senhor, e nós aqui podemos bendizer o Teu nome, podemos aqui, ó Pai, cantar acerca de quem Tu és, podemos aqui Te agradecer por tudo quanto o Senhor fez em nossas vidas, pelas bênçãos, ó Deus, recebida, pelo amor, Deus, pelo cuidado que o Senhor dispensou sobre as nossas vidas ao longo da semana. Podemos aqui também, ó Deus, confessar as nossas falhas diante de Ti, nos apropriarmos do Teu perdão. Mas, ó Deus, dentre tantas expectativas que trazemos para esse momento, o nosso maior desejo, ó Pai, é de ouvir a Tua voz. A nossa maior necessidade é que o Senhor, nessa tarde, possa saciar a nossa alma com o maná do céu. Portanto, ó Deus, a nossa oração, o nosso desejo é que o Senhor nos alimente, que o Senhor farte a nossa alma, que o Senhor tenha misericórdia de mim, que apesar das minhas limitações, eu possa ser usado pelo Senhor como um instrumento Teu, para entregar, Deus, a Tua mensagem, Deus, para falar da Tua palavra eterna. Nessa tarde também, Deus, eu intercedo, ó Deus, pelos irmãos que ouvem essa mensagem, que o Senhor possa também alcançar o coração deles. Eu posso aqui falar aos ouvidos dessa igreja, mas o Teu Espírito pode alcançar o coração, e o Teu Espírito pode inclinar o coração dos meus irmãos, para que eles possam receber a palavra com reverência, e que mais do que isso, que haja prontidão, ó Deus, para obedecer, que haja prontidão para se submeter ao Teu mandamento. É isso que nós Te pedimos nessa tarde. Faz assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a passagem que nós acabamos de ler são os versículos iniciais de uma carta que o apóstolo Paulo, ainda quando estava preso, provavelmente na cidade de Roma, escreve para os irmãos da igreja de Colossos. O propósito dessa carta é combater uma heresia que estava começando a perturbar aquela igreja. Na verdade, trata-se aqui da primeira heresia que perturbou a igreja em seus primeiros anos. Essa heresia, esse movimento, era uma mistura de muitas coisas, incluindo judaísmo, religiões de mistério que eram popularmente conhecidas na Grécia e em todo o Império, né, romano. Era uma mistura também de platonismo, e incluindo-se aí o cristianismo.
os mestres desse movimento prometiam um conhecimento oculto e secreto acerca de Deus, que algumas pessoas privilegiadas detinham e que eles podiam assim transmitir aos seus seguidores. Segundo eles, esse conhecimento estava muito acima, ia muito além do ensino apostólico. Eles prometiam um conhecimento da plenitude do ser de Deus e até mesmo um conhecimento das profundezas de Satanás. Por causa disso, esse movimento, que ficou conhecido como gnosticismo, foi uma força bastante ameaçadora para a igreja em seus primeiros dias. E para combatê-lo, Paulo escreve essa carta. E a estratégia de Paulo contra toda essa onda, contra toda essa avalanche, é exaltar a pessoa de Cristo, sobretudo a sua supremacia. Então, o que nós temos aqui nessa carta não é um retrato de uma igreja grande, não é um retrato de uma igreja perfeita e sem problema. Temos aqui o retrato fiel de uma igreja pequena, ainda em seus primeiros anos de crescimento, mas que já enfrenta grandes desafios. Por um lado, havia sempre aquela ameaça externa da perseguição. As autoridades romanas perseguiam, e é por isso que Paulo estava preso. Mas também havia aquela perseguição das autoridades religiosas judaicas, que vez por outra trazia também ameaças para a igreja de Cristo. Mas mais do que tudo isso, vemos agora se levantar uma ameaça interna. Mestres que estavam se infiltrando dentro da igreja de Cristo para corroer os fundamentos do Evangelho. Diante disso tudo, como então essa igreja poderia crescer e como que ela poderia consolidar-se como uma comunidade fiel à palavra de Deus? Como essa igreja poderia resistir diante dessas adversidades que enfrentava? Nossa intenção, portanto, é olhar para esse texto e tentar extrair dele os elementos que Deus usa para promover o genuíno crescimento de uma igreja, apesar das adversidades que inevitavelmente lhe sobrevêm. E aqui eu quero alertar que nós não estamos, olhando para esse texto, buscando uma receita para crescimento de igreja. Sabemos que o crescimento de uma igreja é obra soberana de Deus e que não há receita humana para isso. Paulo, por exemplo, escrevendo outra carta a outra igreja, ele diz que aquela igreja de Corinto, Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus é quem a fazia crescer. De forma que nem aquele que planta, nem aquele que rega é coisa alguma, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. De fato, assim como a nossa salvação, assim também como o nosso crescimento espiritual, o crescimento de uma igreja é obra soberana de Deus. O crescimento de uma igreja é fruto exclusivo da graça de Deus. Mas a graça de Deus tem os seus meios. O Deus que soberanamente decide derramar graça e fazer uma igreja crescer, é o Deus que também soberanamente estabelece meios pelos quais essa graça será dispensada. E é aqui, nesse assunto dos meios da graça, que entra a nossa parcela de responsabilidade. Porque nós somos responsáveis por nos apropriarmos dos meios de graça e fazermos bom uso deles. Então queremos olhar para essa carta e perguntar quais são os meios que Deus usa para efetuar o crescimento de uma igreja. E consequentemente queremos observar também nesse texto qual é o nosso papel, qual é a nossa responsabilidade nesse processo de crescimento. E pelo texto que lemos, a primeira resposta que esse texto nos dá é que a igreja é cultivada com o Evangelho. Você viu Paulo começar essa carta destacando a gratidão dele a Deus pela fé que se observa nessa igreja. Diz ele no versículo 4, esta fé, o objeto dessa fé é a pessoa de Jesus Cristo. No versículo 5 ele diz que essa fé em Jesus Cristo foi produzida pela palavra da verdade, que é o Evangelho.
No versículo 6, Paulo destaca que esse evangelho aponta para a graça de Deus em toda a sua verdade. E assim, com essas simples palavras, Paulo destaca a centralidade da pregação do evangelho para o cultivo de uma igreja. De forma que a gente pode concluir aqui que a igreja é o produto visível da proclamação fiel do evangelho. E nós poderíamos ficar pensando por quê? Por que a palavra de Deus ocupa um papel tão destacado no crescimento de uma igreja? Essa pergunta ela é razoável, porque na maioria das vezes, quando queremos pensar naquilo que deve ser feito para que uma igreja cresça, atualmente raramente se pensa em termos da pregação do evangelho. Mas para que nós entendamos o protagonismo da palavra de Deus, não apenas em relação ao crescimento de uma igreja, mas em todas as coisas dentro da história da redenção, é preciso que a gente volte um pouco ao relato da criação. Lemos em Gênesis que Deus fez o mundo e tudo o que existe nele pela sua palavra. Deus falava e as coisas vinham à existência. E não apenas criou o mundo pela sua palavra, mas Deus também governava o mundo pela sua palavra. Tudo quanto havia na criação funcionava exatamente em resposta ao mandamento de Deus. Tudo atendia ao comando da voz poderosa de Deus. Até que os nossos primeiros pais pecaram, e esse ato de desobediência assinalou uma mudança a respeito da nossa relação com a palavra de Deus. A partir da queda, deixamos de dar ouvidos à voz de Deus, deixamos de nos submetermos à palavra de Deus e passamos a desprezar e a desafiar a palavra de Deus. Veja, por exemplo, Adão e Eva. Eles rejeitaram o mandamento de Deus de que eles não deveriam se apropriar do fruto da árvore do bem e do mal. Eles desprezaram a boa notícia que Deus tinha dado a eles, de que eles poderiam viver eternamente no jardim, contanto que eles permanecessem em obediência. Não apenas eles, mas também seu filho Caim desprezou a boa notícia que Deus tinha lhe dado, de que ele, igualmente a Abel, também poderia ser aceito por Deus, contanto que ele fizesse o que era correto. E nós vamos vendo esse relato da queda se aprofundando, mas sempre nessa dinâmica de rejeição da palavra de Deus. E a redenção, ela começa a ficar mais evidente em Gênesis 12, quando Deus chama um homem, Abraão, e esse homem dá ouvidos à voz de Deus. Esse homem é levado a crer na palavra de Deus, a crer na promessa de Deus, e ele atende ao chamado de Deus para sair da sua terra e caminhar a uma terra que Deus lhe mostraria. A história da redenção começa quando, a partir de Abraão, Deus chama para si um povo e ensina a esse povo a dar ouvidos à sua voz, e ensina a esse povo a viver pela sua promessa. E esse povo cresceu ao longo dos séculos em torno da palavra de Deus. E essa não é apenas a história da família de Abraão, essa é a nossa história também. Como igreja de Cristo, nós somos um povo que vive por uma palavra divinamente revelada, que foi mostrada primeiro na lei, depois nos escritos proféticos, posteriormente nos evangelhos e nos demais escritos apostólicos. E é justamente por isso, irmãos, que a palavra de Deus é tão central, não somente na história da redenção, mas também no nosso caso hoje, no crescimento de uma igreja. É a partir da pregação fiel das Escrituras que Deus fala ao seu povo. É a partir da pregação fiel das Escrituras que Deus governa a sua igreja. É a partir da pregação fiel das Escrituras que os crentes são ensinados a dar ouvidos outra vez à voz de Deus. É a partir da pregação das Escrituras que Deus toma o seu povo pela mão e os ensina a andar em seus caminhos santos. A pregação é um exercício de reversão da causa e dos efeitos da queda quanto à nossa relação com a palavra de Deus.
de forma que o Espírito Santo usa a pregação do Evangelho para reorientar a nossa submissão à voz de Deus. E é por isso que nós não estamos aqui pregando para preencher o tempo do culto. Nós estamos aqui pregando porque a pregação é uma dádiva de Deus para nutrir e promover o crescimento da sua igreja. E é justamente isso que o texto diz. O texto faz uma correlação entre palavra do Evangelho e crescimento. Leia comigo outra vez o versículo 6, quando ele diz: por todo o mundo este Evangelho vai frutificando e crescendo. Como também ocorre entre vocês desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. A mensagem do Evangelho, irmãos, é uma semente que traz em si o poder latente do crescimento. E é por isso que ela precisa ser constantemente semeada. É por isso que essa igreja aplica-se a isso. Nosso papel não é fazer a igreja crescer. Nenhum de nós tem em si mesmo a capacidade e recursos para fazer uma igreja crescer. O que faz uma igreja crescer é o poder de Deus revelado no Evangelho. Nosso papel é tão somente lançar a semente do Evangelho e deixar os resultados com Deus. Nós não somos responsáveis por produzir resultados. Esse não é o nosso papel, nem é isso que Deus espera de nós. O que Deus espera de nós é que nós sejamos fiéis na proclamação do Evangelho. E é Ele que opera o crescimento de forma soberana e sobrenatural. E é muito interessante quando nós vemos muitas igrejas por aí desesperadas por crescimento numérico. E para isso elas lançam mão de muitos recursos, de muitos artifícios que são estranhos à palavra de Deus. Algumas delas recorrem a programas de crescimento de igreja, que nada mais são do que técnicas de administração para fazer uma igreja crescer. Outras delas recorrem a campanhas de publicidade. Outras vezes a gente tem visto aí versões religiosas de marketing multinível, para captar e fidelizar a membresia. Outras igrejas transformam o culto a Deus num show, bem ao gosto do próprio freguês mundano mesmo. E ainda outras igrejas caem no absurdo de rebaixar a pregação do Evangelho ao nível em que ela se torne aceitável ao homem sem Cristo. E uma das minhas maiores alegrias enquanto membro do conselho dessa igreja é quando nós estamos aqui recebendo novos membros e nós fazemos a pergunta clássica, que é: por que você decidiu vir para essa igreja? Por que você escolheu essa igreja? A resposta que nós obtemos, na maioria das vezes, é: viemos para essa igreja por causa da pregação do Evangelho. Esse tem sido o motivo número 1. E isso me traz muita alegria, porque sinaliza que nós estamos no caminho certo, sinaliza que nós estamos investindo naquilo que de fato precisa ser investido. Mas nós também precisamos reconhecer que a nossa necessidade é mais do que um sermão expositivo no domingo. O ministério da palavra, ele não pode encerrar às 6h30 do nosso encontro semanal. O ministério da palavra precisa continuar. Uma igreja que é verdadeiramente nutrida pelo Evangelho, diz aquele livro que o pastor doou aqui no domingo anterior, uma igreja que é verdadeiramente nutrida pelo Evangelho é uma igreja onde há mais do que um sermão expositivo dominical. Ela precisa ser também uma congregação de mini pregadores. Portanto, é necessário que todos nós, não apenas o pregador, mas que todos nós nos engajemos na propagação da palavra de Deus. Cada um de vocês deve, portanto, se imbuir dessa responsabilidade. Cada um de vocês precisa também pregar a palavra. Obviamente, cada um de acordo com os seus dons e cada um também de acordo com as oportunidades que receber de Deus. Eu sei que provavelmente a maioria de vocês não subirá a um púlpito como esse. Mas eu sei que vocês podem e devem levar esse púlpito mais além. Vocês podem fazer com que a pregação dessa igreja tenha um alcance maior do que ela tem aqui nesse momento de culto.
vocês devem reverberar a palavra de Deus. Vocês devem fazer essa palavra pregada aqui ecoar durante a semana, dentro da zona de influência de vocês. Vocês podem fazer melhor do que eu estou fazendo hoje, porque vocês podem levar essa palavra e aplicar às situações específicas daquelas pessoas que estão em volta de vocês. E ao que tudo indica, justamente nesse texto, Epáfras, que a gente leu no versículo 7, ele parece ser um grande exemplo de uma pessoa que reverberava a palavra de Deus. Segundo os estudiosos bíblicos, Epáfras ele era natural da cidade de Colossos, mas ele provavelmente ouviu o evangelho através do ministério do apóstolo Paulo, quando Paulo passou 3 anos ministrando na cidade de Éfeso. E a gente fica pensando que depois de um tempo maravilhoso como esse, tendo um ensinamento direto de um apóstolo, talvez fosse natural para ele, Epáfras, que ele optasse por continuar vivendo na cidade de Éfeso, para que ele pudesse desfrutar da companhia daquela igreja que estava tão solidamente plantada naquela cidade. Ou Epáfras também poderia ter optado por seguir Paulo em suas viagens missionárias na qualidade de um auxiliar. Mas os estudos bíblicos apontam que provavelmente Epáfras, contrariando as nossas expectativas, decide voltar à sua cidade natal e ali plantar uma igreja. Decide voltar para os seus, para a sua zona de influência e ali reverberar, ali fazer ecoar todo o ensino que ele tinha recebido de Paulo na cidade de Éfeso. De forma que quando a gente chega no versículo 7 desse texto, Paulo diz, vocês o aprenderam, ou seja, vocês aprenderam o evangelho de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco. Que tal se você também se tornasse um Epáfras para aquelas pessoas que estão à sua volta? Que tal se todos nós fôssemos fiéis ministros de Cristo para aquelas pessoas que estão à nossa volta? Aí sim nós teríamos verdadeiramente uma igreja cativante. Mas, irmãos, seguindo esse texto, além da pregação do Evangelho, que outros meios nós vemos Deus usar para efetuar o crescimento da sua igreja? Voltando para o nosso texto, a segunda resposta que nós encontramos é que a igreja é desenvolvida na comunhão. Leia outra vez comigo o versículo 4, que diz, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Jesus Cristo e do amor por todos os santos. Se você não está acostumado com o vocabulário bíblico, talvez surja a pergunta, quem são esses santos? O contexto nos diz... Volte um pouquinho, versículo 1 e 2, e diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos que estão em Colossos. Portanto, santos aqui são os irmãos colossenses, e eles são aqui chamados por Paulo de santos, não porque eles fossem perfeitos, mas porque eles haviam sido separados por Deus dentre o mundo. De forma que, com essa observação, ficamos aqui sabendo que essa não era uma igreja meramente ortodoxa. Essa não era uma igreja em que apenas pregava-se a palavra de Deus da forma certa, mas essa era também uma comunidade cativante, era uma igreja onde havia comunhão, havia amor por todos os santos. Isso é algo interessante. Eu estava lembrando esses dias que no século XVI, os reformadores envolvidos que estavam em toda aquela disputa, religiosa da época, eles eram frequentemente questionados acerca de quais seriam as marcas de uma igreja verdadeira. As pessoas do século XVI olhavam para o lado e via a igreja luterana, olhavam para o outro lado e viam a igreja reformada, viam a igreja anabatista, viam a igreja anglicana e viam a igreja católica romana. E eles perguntavam, como é que nós vamos identificar, como é que nós vamos saber qual é a igreja verdadeira?
A resposta proposta pelos reformadores é que uma igreja verdadeira é aquela em que há a pregação fiel das Escrituras e é aquela em que há a correta administração dos sacramentos. E eu creio, irmãos, que eles estavam certíssimos, porque uma igreja realmente não pode ser menos do que isso. Mas hoje, diante dos nossos desafios, tem havido um novo questionamento, que é: será que mesmo quando numa igreja há a pregação fiel das Escrituras e a correta administração dos sacramentos, mas se não houver comunhão, será que estamos diante de uma igreja verdadeira? E eu creio que essa é uma questão relevante que nós precisamos de fato considerar, porque quando a gente olha para o padrão bíblico, nós vemos que o padrão bíblico para o povo de Deus sempre envolve comunidade. Mas o texto nos diz mais acerca disso. Leia o versículo 8. Paulo diz que foi Epáfras que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Então, com essa frase, Paulo nos dá mais algumas informações da natureza desse amor que era observado na igreja de Colossos. Não apenas era amor por todos os santos, mas era um amor no Espírito. Essa expressão no Espírito, ela é parecida com outra expressão paulina que ele usa bastante, que é em Cristo. Paulo fala sobre muitas coisas que se dão em Cristo, mas aqui ele opta por no Espírito. E provavelmente o sentido disso é que esse relacionamento de amor que havia dentro dessa igreja não era um relacionamento natural. Não era fruto de uma amizade humana, aquele tipo de amizade que nasce a partir das nossas afinidades pessoais. Até porque na igreja de Cristo, se nós fôssemos pensar em afinidades pessoais, desde o início era um lugar difícil para haver afinidades. A igreja de Cristo congregava pessoas de grupos diferentes e culturalmente rivais. Na igreja de Cristo, desde o seu início, havia gregos e havia judeus, havia pobres e ricos, havia senhores e havia também escravos. De forma que se havia amor por todos os santos, esse amor só poderia ser no Espírito. Esse amor só poderia ser de origem sobrenatural. E é justamente para isso que aponta esse texto. A comunidade em Colossos era uma comunidade sobrenatural. E por que será que Deus então valoriza tanto a comunidade? Por que será que comunhão é algo que Deus se importa tanto? Deus se importa, irmãos, com comunidade, porque ela faz parte da natureza da redenção. Quando a gente pensa na redenção, geralmente a gente pensa em termos exclusivamente da nossa salvação, da salvação das nossas almas. Mas quando a gente olha para a Bíblia, o que vemos é que a redenção é muito mais ampla e muito mais abrangente. Voltando mais uma vez à história da redenção, lembre-se, por exemplo, que desde os tempos da eternidade, o nosso Deus, ele vive eternamente em comunhão. As pessoas do Pai, Filho e do Espírito Santo formam uma comunidade eterna. E justamente por isso, quando Deus decide fazer o homem à sua imagem e semelhança, Deus nos faz como seres sociais. Deus nos cria para a comunidade. Ninguém foi feito por Deus para viver em isolamento. Nós fomos feitos para viver em comunidade. Uma prova disso é que no relato da criação que nós temos em Gênesis capítulo 1 e 2, sempre quando Deus faz alguma coisa, Ele faz e depois diz o texto que Ele vê e declara que era bom. O homem ele faz, vê e Ele declara que é muito bom. A única coisa na criação que recebe uma avaliação negativa da parte de Deus é quando Deus observa a solidão inicial de Adão. Sobre isso Deus diz, não é bom que o homem esteja só. E por isso Deus graciosamente lhe dá Eva
para que juntamente com ela Adão possa desenvolver a comunidade e assim ele possa espelhar a imagem e semelhança de Deus em seus aspectos sociais. Além disso, a vida em comunidade para Adão e Eva na ordem da criação não era um desafio como é para nós hoje. Viver em comunhão para eles era algo sobrenatural. Era algo natural. Viver em comunhão para eles era algo normal. Adão e Eva desfrutavam do verdadeiro shalom de Deus. Eles tinham paz com Deus, eles tinham paz consigo mesmos, eles tinham paz uns com os outros, e eles tinham paz inclusive com a criação. Essa paz só foi quebrada depois da desobediência. Quando eles resolveram desobedecer a Deus, quando eles resolveram rejeitar a voz de Deus, aí veio a queda, e com a queda, Adão e a sua descendência decaíram da condição original na qual haviam sido criados por Deus. E por causa disso, dentre outros tantos aspectos, nós perdemos a nossa capacidade de vivermos harmoniosamente e em comunidade. Perceba que logo após a queda, o homem e a mulher que viviam em comunhão perfeita um com o outro começam a se sentir desconfortáveis. A nudez deles começou a produzir vergonha, e a vergonha causou desconforto entre eles. Na geração seguinte, o filho deles, Caim, começa a desenvolver inveja do seu irmão Abel, e por causa disso ele o assassina. E a história da queda continua e ela se aprofunda. E aqui estamos nós. O que é que o pecado fez de nós? O que é que nós somos hoje? Por causa do pecado, nós somos pessoas antissociais. Às vezes a gente fala, fulano é antissocial, mas isso é uma mentira, irmão. Todos nós somos seres antissociais, porque é exatamente isso que o pecado fez de mim e fez de você. Nós até que gostamos de conhecer pessoas, fazer novos amigos, gostamos de namorar, casar, desenvolver uma família, criar filhos. Mas quando nós nos envolvemos nisso é que nós percebemos que nós não damos conta. Começamos novas amizades e daí a pouco a gente já começa a se desentender. Facilmente começamos a ferir uns aos outros e não raro nós nos separamos, nós nos distanciamos. A gente quer ter alguém por perto, mas com muita facilidade nós fofocamos, nós insultamos, nós mentimos e olhe lá se nós não levantarmos falso testemunho. As coisas às vezes parece que vão bem, as amizades às vezes parece que elas vão caminhar por muito tempo, mas daí a pouco, por qualquer motivo banal, nós julgamos, condenamos e nós rejeitamos os nossos irmãos. E diante desse desastre todo, você ainda acha mesmo que a redenção diz respeito apenas à provisão de um lugarzinho para a sua alma no céu? Não. A redenção ela é muito mais ampla. A redenção ela é muito mais abrangente. E a redenção que há em Cristo é também a redenção da vida em comunidade. Afinal, os que estão em Cristo, eles foram reconciliados com Deus. E, portanto, nós também podemos celebrar a nossa reconciliação uns com os outros. Os que estão em Cristo, eles têm agora paz com Deus. E, portanto, eles podem celebrar a paz com aquelas pessoas que estão à sua volta, principalmente com os da comunidade da fé. Os que estão em Cristo sabem que, apesar da multidão de pecados, nós fomos aceitos e nós fomos acolhidos por Deus. E, portanto, nós devemos também acolher e nós devemos aceitar o nosso irmão, apesar das suas falhas. A boa notícia do Evangelho é que agora, em Cristo, entre outras consequências, nós estamos sendo progressivamente reabilitados para a vida em comunidade. Podemos dizer que é através da redenção. Deus está restaurando as nossas configurações originais. Deus está nos levando de volta à nossa verdadeira humanidade. E Deus está assim nos reabilitando a refletir a imagem e semelhança de Deus em seus vários aspectos, inclusive nos aspectos sociais.
A comunhão que há dentro da igreja celebra a reversão dos efeitos da queda nos seus aspectos sociais. Nesse sentido, também podemos ver que a comunidade é um sinal escatológico. A comunidade dos santos é uma comunidade escatológica para o mundo que nos observa, porque ela aponta para aquilo que Deus fará de nós um dia. Essa comunhão imperfeita e progressiva que existe entre nós hoje deve apontar para a comunhão perfeita, completa e eterna, da qual nós desfrutaremos na eternidade, onde teremos paz, onde teremos comunhão perfeita, não apenas com o nosso Deus, mas também com todo o povo redimido por Ele. No texto em que nós lemos, versículo 5, Paulo faz justamente essa correlação entre comunidade e escatologia. Perceba, ele diz que esse amor que existe entre todos os santos, ele existe, diz Paulo, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus. E de fato a comunidade é um elemento essencial da redenção. Ela aponta para a consumação do plano redentivo de Deus. A comunidade que nós precisamos ser, ela é escatológica, porque é justamente nessa direção que Deus está conduzindo o seu povo. Ela é também escatológica, porque quando nós observamos as nossas dificuldades e as nossas limitações para vivermos em comunidade no tempo presente, essa dificuldade deve nos lembrar e deve nos fazer desejar a consumação, deve nos fazer desejar a eternidade, a promessa do futuro e da paz perfeita que Deus tem prometido ao seu povo. Mas não apenas isso. A comunidade dos salvos, ela é também uma comunidade missional. E aqui está uma das grandes importâncias de nós vivermos em comunhão. Porque a comunhão dos santos é o solo onde a semente do Evangelho cresce e frutifica. Uma vez que o Evangelho é o conteúdo da missão, a comunhão é o contexto onde esse conteúdo pode fazer sentido. É por isso que um antigo missiólogo chamado Leslie Newbegin, ele diz que a igreja é a hermenêutica do Evangelho. O que ele quer dizer com isso? Que as pessoas que estão lá fora vão nos ouvir proclamar a mensagem do Evangelho, mas elas vão interpretar essa mensagem a partir daquilo que elas observam dentro da igreja. E se a vida que há dentro da igreja não é coerente com a nossa mensagem do Evangelho, o resultado disso é que a nossa mensagem fica totalmente descredibilizada. Por mais ortodoxa que ela seja, por mais expositiva que ela seja, por mais reformada que ela seja, o mundo sempre vai interpretar a nossa mensagem pela qualidade de comunhão que há no nosso meio. O mundo quer ver se essa mensagem está fazendo efeito primeiro no nosso meio, para depois ele tentar imaginar se teria algum efeito na vida dele também. Portanto, irmãos, se queremos ser uma igreja cativante, nós precisamos investir no desenvolvimento de uma cultura de relacionamentos intencionais e espirituais. Nós fomos feitos para a comunidade. A redenção que nós estamos aqui celebrando semanalmente, ela inclui a comunidade. E, portanto, nós precisamos ser intencionais e precisamos investir esforços no desenvolvimento de uma cultura de comunhão. Eu digo intencionais porque eu e você não pode ficar simplesmente esperando que isso aconteça. Nós precisamos tomar a iniciativa, nós precisamos muitas vezes dar o primeiro passo. Não fale só com aquelas pessoas que falam com você primeiro. Tome a iniciativa, seja intencional e fale primeiro com aquelas pessoas que você ainda não conhece. Não espere apenas que as outras pessoas visitem você. Tome a iniciativa, visite pessoas.
Não espere somente que as pessoas convidem vocês. Tome a iniciativa. Seja intencional. Como crente de Cristo, lute pelo desenvolvimento de uma cultura de comunhão e tome a iniciativa de convidar pessoas. Convidar pessoas para ir à sua casa. Convidar pessoas para tomar um café com você. Convidar pessoas para participar da sua vida. Para que você desenvolva comunhão, você não precisa se reinventar. Você só precisa convidar pessoas para que elas participem daquilo que você já faz. Se você costuma ir à praia, não continue indo à praia sozinho. Lembre de algum irmão e chame ele para ir com você. Às vezes a gente pensa que para que a gente fosse aquilo que Deus quer que a gente seja, a gente precisava ser outra coisa. A gente precisava se reinventar numa pessoa completamente diferente, e não é isso. A comunidade, ela se desenvolve por meios naturais, mas é preciso haver intencionalidade e é preciso haver iniciativa da nossa parte. A comunhão bíblica, irmãos, não é um sentimento subjetivo de bem-querer a todos. O amor que a Bíblia nos ensina e que a Bíblia requer de nós é um amor prático. E por ser prático, é justamente por isso que ele requer de nós muita intencionalidade. Se todos nós ficarmos apenas esperando pelos outros, então nós vamos passar de fato o resto da vida esperando. E não apenas isso, mas nós vamos passar o resto da vida reclamando, murmurando e culpando uns aos outros. É preciso que alguém quebre esse ciclo. Pode ser você. E tome a iniciativa. Nesse sentido, eu sugiro que você aproveite esse encontro semanal. Esse é um momento precioso, não apenas para nós aqui louvarmos a Deus, não apenas para nós aqui bendizermos a Deus, mas é um momento precioso também para investirmos em comunidade. Pense, por exemplo, na possibilidade de quando você chega aqui, você sentar ao lado de uma pessoa que está só. Você já deve ter observado. Eu já observei, eu também já fiz isso muitas vezes. Entro no templo, observo diversas pessoas que estão só, e o que é que eu faço? Eu procuro o metro quadrado mais vazio que tiver para me isolar também. Não é? Por que eu não posso sentar ao lado de uma pessoa que está só? Por que eu não posso tomar essa iniciativa? Mais cedo eu estava aqui contando que quando eu era adolescente, eu fiz parte de uma igreja em que era muito natural, era um hábito bastante arraigado, que ninguém poderia sentar só. E pelo menos da época em que eu estava lá, isso nunca foi ensinado verbalmente, eu nunca ouvi nenhuma orientação sobre isso. Era algo natural. Simplesmente eu passei a frequentar essa igreja. E todas as vezes que eu ia para lá, eu ia só. Assim que eu sentava, não dava 5 minutos e alguém sentava ao meu lado. Isso na primeira vez, na segunda vez, todas as vezes, eu nunca fiquei só. E o que é que vocês acham que depois de alguns meses estava eu fazendo? Eu estava fazendo a mesma coisa. Eu chegava e dava aquela olhada para ver de quem que eu poderia me aproximar. E é algo tão simples. Mas isso é algo tão poderoso. Isso é algo que tem a capacidade de demonstrar o Evangelho de uma forma prática. Irmão, nós estamos aqui na casa do Pai. Não temos necessidade de sermos pessoas travadas, de sermos pessoas esquisitas. Nós viemos aqui semanalmente aquecer nosso coração com a palavra de Deus. E, portanto, não faz sentido algum que nós continuemos a ser pessoas tão frias e pessoas tão indiferentes. Isso é algo absolutamente incoerente. Não faz sentido. Precisamos tomar a iniciativa, porque, afinal de contas, a igreja não é um drive-thru onde você entra, consome e sai com o menor envolvimento possível. Nós precisamos mesmo, irmãos, desenvolver aqui uma cultura de relacionamentos intencionais. Nós não queremos e não devemos ser apenas uma plateia de pessoas viciadas em pregação expositiva. Queremos ser uma comunidade. A igreja não pode ser tratada como um evento, a igreja deve ser uma família.
Eu dizia que os nossos relacionamentos precisam ser não apenas intencionais, mas que eles precisam ser também espirituais. Como nós lemos no texto, os nossos relacionamentos precisam ser no Senhor. Não podemos continuar baseando os nossos relacionamentos apenas em afinidades. Eu não posso continuar apenas me aproximando daquelas pessoas que eu julgue ter alguma coisa a ver comigo. Na igreja do Senhor não pode haver aquele pré-requisito mundano de que para eu estar ao lado de uma pessoa é preciso o santo bater. Isso pode fazer algum sentido no mundo, mas na igreja do Senhor isso não faz sentido algum. Todos os que estão em Cristo têm em Cristo como tem a Cristo, né, como nosso único santo. E para os que estão em Cristo não há incompatibilidades. Nós podemos nos aproximar daquelas pessoas que não fazem parte do nosso grupo, daquelas pessoas que não estão na mesma faixa etária. Na igreja de Cristo não deve ser incomum que pessoas jovens aproximem-se de pessoas idosas. Não deve ser incomum que uma mulher divorciada encontre a alegria do relacionamento familiar em outra família da igreja. Os nossos relacionamentos não devem ser pautados e nem devem depender da exclusividade. A comunhão que nós queremos ter é no Senhor, é no Espírito. Queremos ter também aqui uma comunhão espiritual, no sentido de que precisamos desenvolver relacionamentos que nos impulsionam, que nos encorajam a sermos melhores discípulos de Cristo. Relacionamentos que nos encorajam a desenvolvermos uma melhor espiritualidade. Precisamos aqui desenvolver amizades não apenas para bate-papo, não apenas para diversão, mas nós precisamos mesmo daquele tipo de comunhão em que é comum nós ecoarmos uns para os outros a palavra de Deus. Aquele tipo de relacionamento em que nós temos liberdade para ensinar uns aos outros, para aconselhar uns aos outros, para encorajar uns aos outros e até mesmo para exortarmos uns aos outros quando isso se fizer necessário. Precisamos de uma cultura de relacionamentos intencionais e espirituais. Enfim, irmãos, é esse tipo de comunhão que proporciona um ambiente adequado à frutificação da pregação do Evangelho e, consequentemente, propicia o desenvolvimento da igreja. O que mais esse texto nos ensina acerca de como deve ser o crescimento da igreja de Cristo, de como acontece esse crescimento? O último ponto que eu quero destacar nessa noite já é que a igreja é fortalecida pela oração. Depois que Paulo destaca nesse texto que lemos a alegria que ele tem pela fé e pelo amor demonstrado por esses irmãos, é surpreendente notar que Paulo não se dá por satisfeito. Ele não relaxa, ele não considera que já está tudo resolvido. Mesmo diante desses maravilhosos frutos do ministério de Epáfras, Paulo ainda sente necessidade de cair dos joelhos diante de Deus e orar, porque Paulo sabe que está diante de algo sobrenatural. O desenvolvimento dessa igreja, apesar dos seus primeiros frutos já serem positivos, ainda é e sempre continuará sendo algo sobrenatural e que, portanto, está muito além da capacidade tanto de Epáfras quanto do próprio Paulo. E é por isso que quando chegamos no versículo 9, lemos: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês. Irmãos, e pelo que é que Paulo ora? Paulo não ora para que essa igreja seja a maior da cidade. Paulo não ora para que essa igreja ganhe visibilidade na mídia local. Paulo não ora para que eles tenham o templo mais bonito, maior e mais sofisticado da cidade. Paulo não ora para que essa igreja adquira prestígio na alta sociedade. Paulo nos dá pelo menos 4 motivos que devem estar no topo da nossa lista de oração coletiva pela igreja.
versículo 9, ele diz: não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Paulo aqui então ora para que a igreja tenha conhecimento da vontade de Deus. Obviamente que aqui refere-se àquela vontade revelada, que os irmãos conheçam os mandamentos do Senhor, que os irmãos saibam aplicar esses mandamentos às situações concretas da vida e, sobretudo, que os irmãos conheçam a vontade do Senhor pela prática da obediência. Na sequência também Paulo ora, lemos há pouco, para que eles tenham uma vida digna do Senhor. E o que ele quer dizer com isso é que esses irmãos precisam viver uma vida coerente com o evangelho que eles anunciam. Na sequência, Paulo ora pela frutificação em boas obras, ou seja, para que eles cresçam em santidade. E por fim, Paulo ora para que eles sejam espiritualmente fortalecidos. Então, o que nós temos aqui nessa oração é um modelo de oração que coloca os interesses do reino acima dos nossos interesses individuais e acima também de muitas ambições egoístas que algumas igrejas nutrem. Por causa disso, nós devemos nos dedicar à oração pelo crescimento de uma igreja saudável. A oração é a resposta mais adequada e a primeira resposta que nós damos à pregação da palavra de Deus. Ouvimos Deus falar através da exposição da palavra e depois disso é a nossa vez de responder ao que ouvimos através da oração. A oração também é um instrumento poderoso para a consolidação da comunhão, na medida em que, através da oração, nós vamos tomando conhecimento das necessidades coletivas da igreja e também das necessidades individuais dos nossos irmãos. E assim nós vamos sendo treinados a levarmos as cargas uns dos outros em oração. Eu queria aqui sugerir duas formas que você poderia pôr isso em prática. Primeiro é, como já foi dito aqui antes, se você pode, que você invista tempo para estar conosco no nosso culto de oração. Tem sido um momento precioso, não apenas para a prática da oração, mas também para a prática da comunhão. E, em segundo lugar, eu quero encorajar você a ter pequenos momentos de oração nas atividades do dia a dia. Eu acredito que talvez ninguém de nós tem condições de ser como um eremita numa caverna orando o tempo todo. Nós temos família, nós temos responsabilidades, trabalhos, estudos, mas nós podemos melhorar a nossa prática de oração à medida em que a gente investe pequenos momentos de oração, que a gente distribui pequenos momentos de oração ao longo do dia. E à medida também que a gente aproveita os encontros ocasionais e rápidos com alguns irmãos para orar juntos. Se você encontrar algum irmão durante a semana, aproveite, veja nisso também uma oportunidade para vocês investirem em oração. Finalmente, irmãos, é claro que o crescimento de uma igreja ela é feita a partir de muitos fatores. O crescimento de uma igreja é algo complexo demais, que não pode ser reduzido apenas nesses 3 elementos que nós destacamos aqui nessa mensagem. Mas eu creio que esses são os elementos principais. São coisas que a gente não pode deixar de perceber. São coisas que a gente não pode deixar de lado se queremos ser uma igreja cativante. A minha oração, o meu desejo nessa noite é que Deus nos abençoe e que Ele nos ajude a nos mantermos fiéis na pregação do Evangelho. Que o Espírito Santo atue sobre as nossas vidas e nos ajude a vencer as nossas barreiras pessoais, as nossas barreiras sociais e nos ajude a viver em verdadeira comunhão. Sobretudo, que sejamos fortalecidos diariamente pela prática da oração fervorosa, pela prática da oração persistente, pelo crescimento e pela saúde da nossa igreja. Que Deus nos abençoe. Amém. Prometido a
Foi digno de sacrifício, és o Cordeiro, seu nome é Jesus, o Cristo, só tu és digno de honra, digno de glória e adoração. Só tu és digno de honra, digno de glória e adoração. De sacrifício, és o Cordeiro, seu nome é Jesus, o Cristo, só tu és digno de honra, digno de glória e adoração. Só tu és digno de honra, digno de glória e adoração. Só tu és digno de honra, digno de glória e adoração. Só tu és digno de honra, digno de glória e adoração. Somos filhos por adoção, por sua bondade nos escolheu. Reconciliados somos lá na cruz, herdeiros somos do seu reino. Somos filhos por adoção, por sua bondade nos reconciliados somos lá na cruz, herdeiros somos. Eu queria que nesse momento você se esforçasse em cantar isso de olhos abertos. Somos filhos por adoção, por sua bondade nos escolher. Reconciliados
e herdeiros somos do seu reino. Somos filhos por sua bondade nos escolher. Reconciliados somos lá na cruz, herdeiros somos do seu reino. Meus irmãos, que palavra, que bênção nós entendermos que nós somos uma comunidade. De fato, como cantamos aqui, nós fomos reconciliados na cruz de Cristo. E é esta cruz que nos une. É esta cruz que nos faz sermos irmãos em Cristo. É esta cruz que nos faz sermos do mesmo sangue. Que palavra, meu irmão. Que bom entendermos isso. E precisamos viver isto. Por isso, irmãos, ao terminar o culto, não vá embora. Fique. Converse com seu irmão. Sente com ele, pergunte como ele está. Pergunte como foi a semana. Pergunte quais as lutas que ele irá enfrentar durante a semana. Sente com ele, ore com ele, converse com ele. Convide-o. Nós teremos um lanche aqui atrás. Vá lá com seu irmão. Isto é ser igreja. Isto é ser povo de Deus. Vamos passar mais tempo juntos, irmãos. Passamos tanto tempo no nosso trabalho, no mundo, se envolvendo com as coisas do mundo. E às vezes aqui nós nos encontramos apenas uma vez na semana. Vamos fazer jus a esse encontro. Não vamos resumir este encontro apenas a alguns louvores e a mensagem expositiva da palavra. Por isso, não vá embora tão rápido. Chegue junto de alguém, converse, ore, se relacione para a glória de Deus. Vamos orar, irmãos. Feche seus olhos. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nós te somos gratos, Pai, por estarmos em Tua casa, podermos ouvir o Teu Evangelho e sermos exortados por Ti. A sermos uma igreja cativante. Deus, nós somos uma igreja que é produto visível do Evangelho, da propagação do Evangelho. Nós somos um povo, Senhor, que vive plenamente baseado na palavra do Senhor. Por isso, Deus, nos ajude a sermos como Epáfras, que recebeu o ensinamento do Evangelho e foi ao encontro das pessoas pregar este Evangelho. Meu Deus, como foi dito aqui, que a Trindade Santa vive eternamente em comunhão. Meu Deus, o Senhor nos criou para vivermos também em comunhão. Por isso, Deus, nos ajude a nos relacionarmos, a estarmos juntos em comunhão. Meu Senhor, nós reconhecemos que somos antissociais, que o pecado, Deus, nos fez assim. Mas cremos, Senhor, nós cremos no poder do Senhor, que estamos sendo aperfeiçoados por Ti,
por meio do teu evangelho, a estarmos em comunhão, a convivermos juntos. Oh Senhor, queremos ser homens e mulheres de oração, porque nós entendemos que este é o caminho do fortalecimento da tua igreja. Queremos orar, ó Deus, sempre pelo crescimento da nossa igreja, para que ela continue crescendo de forma saudável. Que o mundo, Deus, ao olhar para nós, veja em nós aquilo que pregamos, aquilo que falamos, aquilo que propagamos. Nos ajude, Pai bendito. Ajuda o teu povo. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Nos perdoe, Pai, se nós não temos sido como a tua palavra nos ensina. Mas nós cremos, ó Deus, em ti. Nós cremos que tu és um Deus que perdoa. Tu és um Deus que levanta, que restaura. Por isso, Deus, nos ajude. Ajude, ó Deus, a sermos cultivados com o evangelho. Ajuda-nos, Senhor, a sermos desenvolvidos na comunhão e fortalecidos pela oração. Pedimos isso, Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Pedimos isso para a tua glória e para o teu louvor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por este dia, por este momento. Leva-nos em paz para casa. Dá-nos uma semana abençoada, Pai. Que venhamos praticar aquilo que ouvimos nesta noite. No nome do teu Filho Jesus Cristo. Livra-nos do mal. Livra-nos das tentações, sejam elas vindas do mundo, da carne ou do diabo. Mas que o Senhor nos proteja. Que o Senhor nos ajude a vigiarmos. No nome do teu Filho Jesus Cristo. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o poder e as consolações do Espírito estejam com todos nós, agora e para todos sempre. A igreja diz amém. Deus nos abençoe, irmãos.